Olá pessoal, bem, nós vamos realizar agora a prática de determinação de cloretos em soro fisiológico por argentimetria. O que significa o termo argentimetria? Significa que nós vamos utilizar como solução padrão uma solução de prata, no caso uma solução de nitrato de prata. Nesse método nós temos nessa técnica nós temos três métodos diferentes. É o método de Mohr, que é o método direto, onde a gente utiliza o cromato como indicador. O método de Vollard, que é o método indireto, onde a gente usa o tiocianato como indicador. E o método de Fajans, que é o método onde a gente tem um indicador de adsorção. Aqui nós vamos fazer por dois métodos, o método direto e o método de Mohr. Então, a solução de nitrato de prata, ela já está preparada e padronizada numa concentração de 0,05 mol por litro. Usamos numa concentração baixa realmente, tá? O indicador também está preparado. A grande questão aqui é a gente trabalhar na titulação. Visualizar o ponto de viragem é um pouco complicado no método de Mohr, porque nós vamos ter a mistura do indicador, que é amarelo, o precipitado do cromato do cloreto de prata, que é branco, e do cromato de prata, que é vermelho, tá? Então, na prática, o que nós vamos fazer? Dentro do Erlenmeyer, nós vamos colocar no método de Mohr, que é o método direto, 5 ml da amostra de soro fisiológico. Esse soro que é adquirido em farmácia, mais ou menos 40 ml de água, diluir a 50, 45, 50. Um pouco de carbonato de cálcio. Qual a função de carbonato de cálcio? Uma pontinha de espátula, tá? É fazer com que a solubilidade do cromato de prata seja diminuída, para não formar ácido crômico, tá? E aí 1 ml da solução de cromato de potássio e titular com nitrato de prata até a viragem. No método de Fajans é muito semelhante, só que aqui a gente não vai colocar o carbonato de sódio, tá? de cálcio, desculpa. E o que nós vamos aqui usar como indicador é a fluoresceína. E aí na teoria vocês vão entender como é que age a fluoresceína. A fluoresceína, na verdade, ela vai agir quando ocorre uma mudança na dupla camada elétrica. O fluoresceinato, nós não trabalhamos com a fluoresceína, na verdade, é o fluoresceinato de sódio que é o indicador. E o íon fluoresceinato, ele está em meio aquoso. E quando há uma mudança na dupla camada elétrica do precipitado, esse fluoresceinato ele se adsorve à superfície do precipitado, mudando a cor do precipitado, e o precipitado torna-se rosa. Então, aqui vocês vão ver que a viragem no método de Mohr é o aparecimento ou a formação do precipitado, que na literatura descreve como precipitado marrom ou vermelho tijolo, tá? E no método de Fajans é um precipitado róseo. Então vamos ver isso agora na prática. Nós temos então a nossa amostra, um soro fisiológico comercial, tá? Eu já preparei aqui 2 Erlenmeyer para a gente fazer titulação em duplicata para o método de Mohr e 2 Erlen para o método de Fajans. E aqui eu tenho uma pipeta volumétrica de 5 ml. Então eu vou transferir uma certa quantidade aqui para um becker e do becker então eu vou pipetar para o soro fisiológico para dentro de cada um dos Erlenmeyer que eu separei e identifiquei. Aqui nos Erlen então eu já tenho as amostras, todos estão com 5 ml de soro fisiológico. Eu vou diluir aproximadamente com água destilada até com 40 ml de água. Como eu disse para vocês já na execução de outras práticas, esse volume de água não precisa ser exato, ele é aproximado. Por quê? Porque a quantidade em mols que tem dentro do Erlen não vai sofrer variação. Se eu colocar
35, 38 ou 40, tá? Então aqui eu estou colocando 40, porque como eu estou trabalhando com Erlen de 125 ml, eu vou usar um volume um pouco menor. Nos dois Erlens para o método de Mohr, o soro mais a água. Nos dois Erlens para o método de Fajan, o soro mais a água. Agora aqui no método de Mohr, seguindo o que eu tinha descrito para vocês, eu vou colocar um pouco de carbonato de cálcio, tá? Quanto? Uma ponta de espátula, o suficiente para regular o pH, tá? Uma ponta de espátula, vamos fechar aqui o plasma filtro, vou agitar para dissolver. Ele já vai tomar essa cor. E aí, o indicador, a solução de cromato de potássio, vou colocar 1 ml nos dois Erlenmeyer. Então vejam aqui a coloração antes da titulação, tá? Essa coloração amarela. E aqui no Erlen, onde eu vou fazer o método de Fajans, eu estou colocando fluoresceína, tá? 10 gotas. Então vejam aí a diferença. Aqui fica com essa coloração fluorescente. E agora vamos ao processo de titulação. Então primeiro aqui vou usar um agitador magnético, né? Aqui a bureta, ele já está devidamente com a solução completada, já completei com a solução, né? E já zerei a bureta. Então aqui está o nosso primeiro Erlenmeyer. Eu zerei a bureta, né? Coloquei a solução de nitrato de prata dentro da bureta e já completei o volume. Então nós estamos partindo aqui do zero. Eu vou abrir a torneira da bureta para começar a adicionar. Vejam ali no centro que já está aparecendo a coloração que a gente espera, que é o que eu falei, o vermelho tijolo, né? Então vamos acompanhar a titulação. Pronto aí, esse é o ponto de viragem, esse é o vermelho tijolo. Então na primeira amostra, que nós vamos chamar de Mohr 1, nós gastamos um volume de 11,5 ml de Mohr. Novamente aqui a nossa amostra, os 5 ml de soro fisiológico, carbonato de cálcio, água, a solução de cromato de potássio como indicador, e aqui na bureta a solução de nitrato de prata, tá? Vou abrir aqui a bureta lentamente. Vocês começam a perceber ali no centro do Erlenmeyer, talvez aqui facilite um pouco, mas já há uma mudança da coloração, né? Vermelho, aquele vermelho, e a hora que virar totalmente para o vermelho, nós vamos ter a indicação do final da titulação. Ainda não. Tá aí, igual o outro, né? Nós temos aí, gasto aqui também, o volume de, vamos anotar aqui, Mohr 2, 11,6 ml. Então, na primeira titulação, nós gastamos 11,5 ml, na segunda 11,6. Agora vamos fazer a titulação pelo método de Fajans. Então vamos agora, pessoal,
para a amostra, aquela mesma amostra de soro fisiológico, lembra que foi preparada, só que agora a gente vai usar o indicador fluoresceína, porque nós estamos mudando o método. O método agora é o método de Fajans. Lembra que eu disse para vocês o método que vai haver a formação de um precipitado rosa. Então aqui eu estou na agitação, vou diminuir um pouco aqui a agitação, tá? E vou começar a adicionar. Então, eu estou adicionando nitrato de prata, tá? Na solução. Veja, ele está começando a turvar a solução. Olha lá no centro. Não sei se vocês conseguem visualizar, mas eu vou colocar aqui conforme pinga lá no centro a formação. Tá vendo? Pronto, nós temos aí a formação do precipitado rosa. Tá vendo? Esse é o ponto de viragem, ó. Vendo no fundo do Erlen fica o precipitado rosa, ó. Tá certo? Esse é o ponto de viragem. Nós gastamos aqui no método de Fajans 11,3 ml. Estamos aqui então agora com a segunda amostra pelo método de Fajans, né? A gente tem aqui agora mesma coisa, só vamos fazer a segunda destilação para não ter erro. Então, estou adicionando novamente aqui a bureta, foi zerada, tá no zero, e eu estou adicionando, vocês vão percebendo aqui a reação está acontecendo, a reação do nitrato de prata com o cloreto de sódio, formando cloreto de prata que é insolúvel. E aí, quando você tem a mudança na dupla camada elétrica, a fluoresceína começa a ser absorvida, ou a ficar absorvida na superfície do precipitado. Então vejam aí, ó, vocês estão vendo a formação desse precipitado rosa. Pronto, novamente aí, certo? Então temos aí, né? Vamos parar aqui a agitação. Olha aí que bacana que é, né? Esse aqui ficou bem visível, né? Tá vendo aí? Precipitado bem rosa, tá? Então, verificando aqui na bureta, pelo método de Fajans 2, foi gasto 11,1 ml. Então agora eu vou fazer a média desses volumes, tanto o que foi gasto no método de Mohr, quanto o que foi gasto no método de Fajans, e aí eu já mostro os cálculos para vocês, tá ok? Obrigado!